Hoje comemora-se o Dia Nacional do Doente com Artrite Reumatoide, nem de propósito. Nós, quando combinámos a data, nem sequer tínhamos visto isso, não é? Mas nem de propósito, porque ambas lidámos com essa doença autoimune, não é? Com a artrite reumatoide. E eu sei que quando tu tiveste o teu diagnóstico, não é? Logo passado pouquíssimo tempo, tu enverdaste então pela medicação convencional, não é? Como a maior parte das pessoas. Mas eu sei que depois tu entraste por uma estratégia natural que incluiu também a parte da desintoxicação. Não? Falar um bocadinho sobre isso? Sim. Olha, já agora, pronto, boa noite a quem nos estiver a ver, boa noite. Obrigada, Marta, por convidares. Adoro falar contigo, é um prazer. É um prazer. Sim, então nessa altura a primeira coisa que precisei de fazer quando foi para a parte da desintoxicação, além de ter levado um raspanete ali a nível da alimentação e ter percebido que a minha desintoxicação também ia ter de passar pela alimentação, também foi com a parte do hidrocólon, por isso a terapia aqui, a limpeza aqui do intestino, digamos assim, exatamente, a lavagem do intestino, por isso passou muito por aí, por poder a parte intestinal estar novamente bem, e tu isso poderás explicar muito melhor do que eu, porque realmente era algo que eu nunca tinha prestado atenção, não é? A parte do intestino para mim não me dizia absolutamente nada ligada à saúde, digamos assim, não é? Eu não tinha essa noção do intestino igual a uma saúde, não é? Se o intestino está bom, a minha saúde também está. O que é mesmo curioso, não é? Porque realmente não ter esta noção há tantos anos, porque isto, na altura isto foi em 2012, por isso eu já tinha os 30 e não ter essa noção, não é? Não ter essa noção desse paralelo entre o intestino e a nossa saúde. Por isso, a alimentação também foi a grande alteração, é? Em que na altura, e devido também à artrite reumatoide, foi logo deixar a parte do glúten, deixar a parte dos lácteos, no meu caso, os açúcares, não é? Tudo o que era açúcares refinados. Por isso foi aqui Foi difícil deixar os açúcares. Nessa altura foi muito difícil. Foi mesmo muito difícil. Pelo que eu sei, não é? Já te conhecia na altura, eu sei que tu fazias uma alimentação muito baseada nesse tipo de... Nem era o açúcar na forma simples, mas eram as coisas que continham açúcar, não é? Sim. E nessa altura a minha alimentação, tinha muito fast food também, e a minha alimentação era muito à base de massa com qualquer coisa, de uma barra de chocolate para dar energia, era muito à base de coisas que me dessem energia, não é? Rapidamente. E para mim, eu tinha isso como o chocolate, não é? Tinha a parte dos hidratos, era o que me dava energia rapidamente, e era isso que eu queria para o meu dia-a-dia. Depois, ainda por cima, eu trabalhava de um lado e à noite dava aulas de dança, então era isso que me sustentava, digamos, para eu poder passar de uma atividade à outra. Ok. Olha, só para explicar aqui a quem nos estiver a ver, a ouvir, porque é que... E eu também comecei pela desintoxicação do intestino, não é? Começamos as duas por aí, além de uma desintoxicação em termos de outros órgãos, não é? Em termos do fígado, em termos de mudar a alimentação. A suplementação também. Exatamente, sim. Nós mudamos a alimentação para ir buscar mais nutrientes e mais minerais para ajudar na desintoxicação, mas também utilizamos alguns suplementos para suportar uma desintoxicação mais eficaz. Não é que hoje em dia não tenha que se fazer dessa forma, não é? Hoje em dia já existem outras estratégias mais simples até, não é? Que nós podemos incluir na alimentação, e que vamos falar depois um bocadinho sobre isso, e não tem que ser necessariamente através de um suplemento. Mas voltando à questão do intestino, não é? Nós ambas fizemos a lavagem intestinal, e algo que mantivemos depois, não é? Fazíamos frequentemente, uma vez por ano. Ainda faço, exatamente, ainda estou a fazer, ainda faço. Exatamente. E porquê é que é importante, não é? Porque quem nos está a ouvir pergunta, mas o que é isso? Porque é preciso lavar o intestino, assim como nós na altura também achamos que coisa estranha, não é? Exatamente. E então, o intestino, ele é considerado pelos chineses, não é, o nosso primeiro órgão. Já há muito tempo há milhares de anos que os chineses dão uma importância ao intestino, que é o nosso primeiro cérebro, não é o primeiro órgão, é o primeiro cérebro.
já há muitos anos que eles dão esta importância ao intestino, não é? E hoje em dia a ciência tem avançado cada vez mais, não é? Nas evidências que vão encontrando, nas descobertas que vão fazendo, e o intestino está muito associado, ou melhor, um desequilíbrio no intestino está muito associado às doenças, especialmente às doenças autoimunes. E porquê? Pronto, fala-se muito da permeabilidade intestinal, que tem a ver com o nosso intestino, ele é de facto permeável, porque tem que deixar passar os nutrientes, não é? Para a corrente sanguínea. O problema é que o nosso estilo de vida, e estou a falar de alimentação, de stress, dos medicamentos que nós usamos, de um exagero de açúcar e de alimentos também que se calhar não são assim muito benéficos para o intestino, como o glúten, como a caseína, que é a proteína de leite de vaca, fazem com que a permeabilidade do intestino fique mais alargada, não é? O intestino fica mais permeável. E o problema é que começa a deixar passar para a corrente sanguínea certas substâncias que não é suposto, como por exemplo restos de alimentos, podem passar toxinas, podem passar bactérias, e isto vai desencadear uma reação autoimune. Portanto, o sistema imunitário vai verificar que existem substâncias que não são naturais na corrente sanguínea, não são nutrientes, e então tem que remover aquilo da corrente sanguínea, vai enviar anticorpos, ou seja, existe um aumento da inflamação. Isto de uma forma crónica pode de facto aumentar ainda, exacerbar ainda mais uma doença autoimune, e por isso é que se fala tanto da questão de curar a permeabilidade intestinal nas doenças autoimunes. E além disso, depois ainda temos a questão da flora intestinal, não é? A flora é o microbioma, as bactérias que nós temos e que vivem em todo o corpo, mas estão num grande número, habitam num grande número no intestino, e que é responsável por 70% da nossa imunidade. Imagina. Portanto, é crucial nós cuidarmos do nosso intestino, além de outras funções. Eu falei aqui de proteínas, porque depois nós temos neurotransmissores que são produzidos no intestino, existe uma ligação entre o cérebro e o próprio intestino, portanto, é um órgão que é essencial de nós cuidarmos dele. E é um órgão que nós subestimamos. É isso. Não é? É isso. Lá está, como tu disse, até aos 30 e tal anos, eu nunca tinha ouvido falar tão pouco, ou melhor, eu tinha ouvido falar através de ti, da tua experiência, mas eu nem sequer eu nem estava a valorizar, porque para mim não era concebível o que é que o intestino tinha a ver com o resto, é mesmo... Pronto, é mesmo engraçado essa informação não ser passada mais cedo, realmente. Sim, é uma informação que não é discutida, não é? Pelo menos eu, nas consultas que já fiz, médicas, não é? Nunca ninguém me falou da questão do intestino. Aliás, essa foi uma das queixas que me levou, antes de surgir a artrite reumatoide, eu sofria de obstipação. Isso, também eu, isso. E na altura, eu por acaso na altura já achava que não era normal, mas eu conheço pessoas que passam dias e dias e dias sem ir à casa de banho e acham normal, porque sempre foi assim a vida toda, mas não é normal. O normal é nós evacuarmos todos os dias. E eu lembro que na altura procurei ajuda, porque era algo que me incomodava, porque depois a gente fica com a barriga inchada, não é? E as dores? E as dores também. E realmente não me foi explicado essa importância do intestino, não é? Na altura, pronto, a médica, lembro-me que abordou um bocadinho da alimentação, ingerir mais fibra, mas não me falou da importância do intestino. Portanto, eu acho que é uma informação que também não chega à própria comunidade médica, não é? Não, fala-se mais nas medicinas alternativas. Na naturopatia, na medicina tradicional chinesa, é onde nós normalmente ouvimos falar disto. Mas, porque é que então é importante, além desta lavagem intestinal que nós fizemos, e que hoje em dia nós podemos fazer de outras formas, uma limpeza ao intestino sem ser através de uma lavagem intestinal, isto é importante porque nós, ao longo da vida, vamos acumulando lixo nas paredes do intestino, não é? E que precisa de ser removido para nós melhorarmos a absorção dos nutrientes. Porque se nós não tivermos uma absorção eficaz dos nutrientes, podemos ficar com carências nutricionais, não é? E com uma doença à mistura, uma doença tem uma exigência maior de nutrientes, não é? Porque há um desgaste maior do organismo, e quanto maior o desgaste e menos nutrientes nós tivermos a dar ao corpo, então isto é um ciclo vicioso e o corpo vai piorar cada vez mais, não é? Sim, porque eu, durante algum tempo, e com algumas pessoas depois com quem falo, e fui falando na altura mais, muita gente diz, mas eu agora faço uma alimentação que é saudável, ou agora como aquilo que é preciso, só que realmente há isso, não é? Só que o intestino talvez ainda não esteja a receber, não consegue receber
sim. A parte boa daquilo que eles estão a comer, talvez. Exatamente, sim. Às vezes a pessoa está a fazer uma alimentação muito limpa, não é? Em termos falo limpa, alimenta-se, por exemplo, de uma grande maior parte de alimentos no estado natural, em detrimento dos que são processados, dos que estão transformados, porque o que está transformado tem menos nutrientes, não é? O alimento natural é sempre muito melhor do que um alimento transformado. E às vezes tem essa questão de que ainda não tratou o problema do intestino, da permeabilidade intestinal e da desbiose, que é outro termo que está muito associado aqui às doenças autoimunes e que, no fundo, é uma alteração que existe na flora intestinal. E, portanto, sem resolver essa questão, claro que a longo prazo a alimentação vai ajudar até mesmo a reequilibrar esta flora, não é? Porque as bactérias alimentam-se do que nós comemos. E mediante o que nós comemos, elas vão também se adaptando. Vamos tendo mais quantidade de umas, menos de outras, e isto acontece muito rapidamente. Isto não é preciso meses, isto é no dia a dia, não é? Mediante a alimentação que nós damos, elas vão-se mudando. E, portanto, às vezes precisamos realmente, ok, já estamos a fazer uma alimentação limpa, se calhar a pessoa já não está a ingerir alimentos que são inflamatórios, não é? Já retirou os açúcares, se calhar já retirou o glúten, os lácteos, e há aqui uma grande confusão que se faz com os lácteos, que as pessoas dizem muitas vezes, mas eu consumo leite sem lactose. O problema não está na lactose, o problema está na caseína, que é a proteína do leite. E mesmo assim, ela pode não estar a obter ainda melhorias. E precisa, muitas vezes, de investir aqui na desintoxicação. E não é só no intestino, obviamente, claro que o intestino é um órgão muito importante, mas estamos a falar também de outros órgãos, como o fígado, não é? Que normalmente é um órgão que leva muita pancada, porque é ele que filtra a maior parte das toxinas, não é? Então, se nós tomarmos medicamentos frequentemente, é natural que o fígado esteja em sobrecarga, não é? Portanto, se promover a desintoxicação nas pessoas que não têm doença é importante, porque nós estamos expostos a milhares de toxinas diariamente, não é? Através do ar que nós respiramos, através da água que nós bebemos, dos pesticidas, dos alimentos e das emoções, que depois também quero que te fales um bocadinho sobre isso, porque eu sei que trabalhas muito com as emoções. Além das pessoas saudáveis terem deviam de apostar nesta prevenção, nesta desintoxicação diária, quem tem doença, não é? Mesmo que a doença não esteja ativa, que eu sei que é o teu caso, que neste momento a tua doença não está ativa, mas é importante apostar na desintoxicação, adotar estratégias diárias, não é? Para nós desintoxicarmos. E às vezes esquecemos de se calhar abandonarmos assim algumas rotinas que nos eram benéficas e o corpo dá sinal, não é? Eu sei que tu sentes isso, queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, tenho tendência para quando me sinto bem, não é? Lá está, quando me sinto bem, sinto energia, é mesmo engraçado e agora já me apanho muito mais facilmente e consigo novamente voltar aqui digamos, ao meu hábito, não é? À minha rotina saudável. Porque quando me sinto bem, muitas vezes o que é que eu faço? Deixo de fazer os pequenos gestos, não é? Que fazem toda a diferença na minha vida, na verdade. Porque, lá está, porque realmente agora não tenho dores, porque me sinto com energia, porque me sinto com motivação, então começo a querer trabalhar mais, a querer fazer mais horas de algumas coisas, a querer juntar mais coisas, a não ter tanto tempo para comer e a facilitar naquilo que como, a saltar algumas refeições e vejo-me muitas vezes aqui a voltar a um estilo de vida que não é tão saudável, não é? E é mesmo engraçado. Isso é quando eu estou bem que começo a dar menos importância aquilo que aos tais gestos do dia a dia que são importantes manter. E que no fundo o que estás a falar é o autocuidado, não é? O autocuidado diário, não é? E é muito fácil de nós nos esquecermos, porque quando nos sentimos... Aliás, nós podemos pegar aqui no nosso exemplo. O que é que nos levou a mudar de estilo de vida? Foi a doença, não é? Foi preciso acontecer algo tão... Foi a dor. Exatamente, a dor, exatamente. E o medo do futuro, não é? O medo da progressão da doença. Foi preciso existir algo tão forte, não é? Acontecer para nós, foi tipo acordar. Agora damos uma chapada, acordamos, não é? E também fizemos uma escolha, que foi, eu vou assumir responsabilidade por isto e vou tratar do que tiver que tratar para melhorar a minha saúde. E tu estavas a falar de uma questão que eu acho que é muito, muito pertinente. Tu estavas a dizer assim,
eu começo a trabalhar mais horas, não é? Começo, se calhar, a não descansar tão bem. E isto é um dos problemas que a sociedade vive hoje em dia. E tu sentes no teu corpo, ou seja, quando tu estás... Não no primeiro dia, não no segundo dia, mas depois sim. Mas E depois volta, é como se fosse, sabes, um círculo vicioso, porque depois, começando então a não descansar tão bem, a não comer tão bem, a saltar refeições e a desvalorizar o meu tempo de descanso, principalmente, ou o meu tempo de exercício físico, que também é uma das coisas aqui, o tal movimento que tu falas, que é fundamental. Quando eu começo a desvalorizar isso, ao fim de alguns dias, talvez 2, 3 dias, não tenho nada certo, começo a sentir o quê? O cansaço, começo a sentir obstipação novamente, começo a sentir dor de cabeça, começo a sentir então aqui falta de energia e entro novamente então num tal círculo de o que é que está a acontecer, o que é que... E isso apanha, e não querendo avançar muito, mas apanha logo a parte emocional também, não é? É uma parte que começa a haver falta de energia, não é? Falta de motivação, falta de vontade, e a parte emocional começa ali. Eu não me sinto bem, eu não estou bem comigo, eu não consigo, eu não sou capaz, é muita coisa, é muito stress, é mesmo engraçado. E então depois é apanhar-me nisso e... O que é que está acontecendo? O que é que eu estou a deixar de fazer? Quais são os pequenos gestos diários que eu deixei de fazer aqui nestes dias? Lá está. Sim, e isso que acontece contigo exige aqui algo muito importante e que, infelizmente, a maioria das pessoas não tem, que é uma conexão com o seu corpo. E quando eu digo isto tu estás muito consciente do teu corpo, tu estás muito conectada com ele e escutas o teu corpo de forma consciente, não é? E não só escutas. E depois, aprendi a fazê-lo, sim. E depois respeitas, porque, não é? Tu interpretas os sinais que ele te está a dar, não é? E, portanto, isso é que te permite depois voltar ao teu autocuidado. Sem dúvida. É o que me permite voltar ao meu autocuidado. Porque eu sei que quando começo a duvidar muito de mim, ou quando começo a ter então, um sintoma físico mais a nível de, muitas vezes é mais a nível até dor de cabeça, ou tal cansaço, não é? Chegar ao fim do dia e sentir mesmo, tenho que ir para a cama, que já não é? E, em vez de sentir ainda um resto de, ok, sou cansada, mas ainda estou bem, não, é mesmo aquele cansaço já de, só quero fechar os olhos. Normalmente isso para mim já é indicativo de que preciso de observar o que é que tenho estado a fazer, não é? Então aí vou perceber, olha, o que é que eu tenho alterado na minha alimentação, o que é que eu estou a ingerir que não costumo ingerir, ou o que é que eu estou a beber, ou melhor, o que é que não estou a beber, porque normalmente são as alturas em que eu não bebo tanta água, por exemplo. Exatamente. E então é perceber também a nível das horas que estou a trabalhar, a nível das pausas que eu não estou a fazer, a nível do exercício que eu não estou a praticar, ou seja caminhada, ou seja da dança, ou bicicleta, pronto. É mesmo o momento para mim de me questionar, ok, é paragem, uma pausa, o que é que tem estado a acontecer nos últimos dias, não é? E normalmente tem aí as respostas, as respostas estão lá. Lá está, estás conectada, estás a escutar o teu corpo. Sim. E tu já falaste aí de uma série de estratégias que as pessoas podem utilizar, não é? Só para trazer aqui para o consciente, não é? Que tu já falaste da alimentação, não é? E em termos de alimentação, ambas sempre procuramos apostar depois muito na fruta, nos vegetais, não é? Na altura também ainda é algo que eu me preocupo, mas eu preocupo muito com a origem dos alimentos, especialmente com a origem da carne e do peixe. Mas tu também já falaste da hidratação, que nós nos esquecemos muitas vezes, e uma das formas de nós ajudarmos o organismo a desintoxicar é beber muita água logo de manhã, não é? É uma forma muito simples, em jejum. Falaste do movimento, não é? Do exercício físico que promove o próprio movimento em si, já ajuda a fazer, no fundo, alguns órgãos funcionar, não é? Como o intestino, que precisa de movimento, o sistema linfático, mas, por outro lado, também permite aumentar a transpiração, porque a pele é o nosso maior órgão e quando nós promovemos a transpiração estamos a eliminar toxinas. Falaste do stress, ou seja, da falta de descanso, que também é um dos fatores que contribui para um aumento na inflamação e o próprio stress aumenta também a quantidade de toxinas, porque quando nós estamos e vamos falar das emoções, que era aí que eu queria chegar, nós quando estamos sobre stress e sobre o efeito frequente de emoções
como a ansiedade, o desânimo, não é? A tristeza, a frustração. Estas emoções fazem com que o nosso corpo liberte químicos inflamatórios, não é? Por isso é que nós, além de não nos sentirmos bem emocionalmente, não é? Com esse tipo de emoções, nós de facto também temos um efeito fisiológico no corpo, e por isso é que muitas vezes eu já tenho contacto com pessoas que já têm esta consciência, que já perceberam que, muitas me dizem, já percebi que quando eu estou sob uma situação de stress, eu tenho mais sintomas da doença, fico com mais inflamação. Mas a questão é que não é apenas o stress, aquele stress que nós associamos, não é? Ao trabalho, à correria. Não há apenas esse stress, existem as tais emoções que eu estava a falar e que até podemos também considerar uma forma de stress, que às vezes estão escondidas, estão assim um bocadinho escondidas nas nossas profundezas, não é? Dentro de nós, no nosso, se calhar em crenças que nós temos, se calhar na forma como nós lidamos com a vida, os medos. Os medos que nós temos, sim, os receios. E eu sei que na tua jornada fez parte, na minha, eu sei que tu começaste primeiro do que eu e foste uma das pessoas que me falou na altura muito disso, que tu começaste a estar muito mais atenta às emoções logo muito cedo, não é? Porque tu viste que apenas com as outras estratégias não estava a funcionar. Sim, não estava, exato, não estava a funcionar como eu queria, porque eu ia, apesar de andar muito melhor, mesmo ela, e estou a falar aqui a nível de dores, não é? A nível da doença estar ativa, por isso só que eu tinha muitos momentos em que eu andava bem e também tinha muitos momentos de crise, não é? Ia tendo uma crise, e quando falo uma crise, é uma crise a nível de dores, não é? Quando falo, vou falar das dores. Porque depois é o cansaço, é muitas coisas, não é? Quando há aqui uma crise, acaba por ser todo o sistema a ser ali abalado. E eu percebi que lá está, tinha que haver outra coisa, não é? Principalmente o que é que estava por trás da doença, obviamente foi assim que eu comecei, e na altura foi com o mindfulness, foi o que me despertou a atenção, foi mesmo a prática do mindfulness, da presença consciente, presença no momento presente, e entender principalmente o que é que estava a acontecer a cada momento, não é? O fato de eu me conectar mais comigo, e tu foste falando várias vezes em conexão, não é? Estás conectada contigo, sim, é isso que eu realmente acabo por receber com esta prática do mindfulness, é o fato de eu poder estar conectada com aquilo que eu estou a sentir, se eu estou a sentir-me feliz, se eu estou a sentir-me triste, se eu estou-me a sentir desanimada, se estou a sentir, lá está, se estou a sentir medo num determinado momento, se estou a sentir o receio de alguma coisa, porque muitas vezes isso é tão inconsciente no nosso dia-a-dia, nas nossas relações em casa, com os filhos, com o marido, fora de casa, né, no trabalho, com os colegas, é tão inconsciente que por vezes há coisas que estão ali a acontecer e que nos drenam a energia e que nos desgastam e nós estamos ali a acumular e sem conseguirmos identificar o que é ao certo, não é? E olha, hoje foi um dia mau, hoje não correu tudo mal, olha, hoje não fales para mim que não estou nada bem, olha, hoje dei-me a barriga ou dei-me a cabeça, olha, só quero um chá e deitar-me. E isso eu lembro de fazer tantas vezes, porque realmente era um abafar, não é? Era um abafar de tudo o que eu estava a viver, na verdade, era um abafar dessas emoções que estavam presentes, sejam as tais que me agradavam, não é? Como entusiasmo, motivação, ok, como também as outras. E para mim, com o mindfulness, foi fundamental o eu ligar-me a estas emoções, o eu ligar-me ao que eu ia sentindo momento a momento. E foi mais... e foi super interessante, ainda por cima, porque fui identificando, quando eu estava a conversar com alguém, se surgisse alguma coisa em mim, ou alguma emoção que eu sentisse até no peito, ou que sentisse a cabeça mais pesada, e eu começava a fazer ok, o que é que está a acontecer agora? O que é que eu disse? O que é que a outra pessoa disse? O que é que aconteceu? E o que é que estou a sentir? É o quê? É receio? Estou na defensiva? O que é que me leva a estar na defensiva? Isso parece assim... Tinha aqui para muitas horas só de falar nisto. Sim, eu sei. É um tema tão interessante. Só que trouxe-me esse conhecimento sobre mim, trouxe essa consciência sobre o que estava a acontecer e fui percebendo que realmente era muito mais fundo e muito mais profundo, onde eu precisava de
de explorar, não é? Isto da artrite reumatoide era muito mais profundo do que aquilo que eu pensava, não é? Não é só uma questão, ok, vou começar a comer bem e vou começar a fazer a limpeza, a lavagem do intestino, vou começar a fazer... Não, eu percebi que não era só isso, não é? Há outra coisa. Eu preciso explorar aqui emoções, porque senão eu estou aqui a repetir um padrão de emoções, estou aqui a repetir um padrão de coisas que não estão bem na minha vida, estou a repetir um padrão de relações que não estão a funcionar da forma como eu gostaria. Estou ali em padrão e isso está-me a gerar o tal stress, não é? Porque não consigo depois... E só para... Manda-me calar quando quiseres, tá? Mas só para... Porque ainda por cima, nessa altura... Eu tinha muita ideia, tu sabes, tivemos lindas conversas também sobre isso. Eu tinha a ideia de que as emoções ditas más, né, aquelas como a tristeza, como a ansiedade, como a frustração, eu não as queria na minha vida. Eu tinha a ideia de que essas era para não ter, era tipo, esta sai fora, não é? E, na verdade, eu aprendi foi a fazer exatamente o contrário. Aprendi a acolher também essas emoções, não é? Acolhê-las, recebê-las, olhar para elas, perceber o que é que elas estão lá no fundo, qual é a mensagem, não é? Que elas trazem. Isso foi determinante na minha vida, porque em vez de começar a fugir daquilo que eu tinha medo, fugir daquilo que me deixava irritada ou que me deixava desconfortável, em vez de fugir, comecei a explorar. Comecei a perguntar, não é? A fazer perguntas e a perceber, ok, o que é que está a acontecer? De onde é que isto vem? Tu falaste nas crenças, não é? O que é que eu estou a acreditar? De onde é que vem isto? E para mim foi assim a mudança radical na minha relação com a doença, primeiro. Foi quando eu consegui finalmente olhar para a doença com aceitação, sabes? Foi nessa altura que eu aprendi a palavra aceitação, o que é que ela significava, o que é que ela podia significar, neste caso. Que eu tinha a ideia que ia ter que aceitar, então ia desistir ou ia resignar-me, não é? E percebi que não, eu posso aceitar e fazer alguma coisa com isso. Eu posso aceitar e querer saber o que é que eu posso fazer diferente e fazê-lo diferente. E isso para mim foi a minha trégua, né? Fazer as pazes com a doença foi com a doença e com as causas também emocionais da doença foi fundamental. E que é super importante, não é? Fazermos esse auto-perdão, não é? E tu falaste em algo, ainda bem que falaste nisso, porque eu há bocado, quando eu disse assim, as emoções, as ditas negativas, entre aspas, têm um efeito inflamatório, eu depois fiquei a pensar nisso, bem, eu tenho que realmente falar que é necessário nós não fugirmos dela, é necessário nós sentirmos, porque ao fugirmos dessas emoções, ao varrermos para debaixo do tapete, é precisamente o que causa o problema das dores, é precisamente o que causa a inflamação. E se nós olharmos para a emoção como algo, é uma energia, a emoção tem uma energia, não é? E nós ao reprimirmos essa emoção, ela vai ficar dentro de nós. E eu tenho, na minha experiência, eu tive essa experiência comigo, não é? Quando me apercebi, quando finalmente descobri a verdadeira causa da artrite reumatoide, que eu andei tantos anos a lutar estava em negação, como tu estavas a dizer, não é? Estava em negação quanto à causa ser emocional. E foi preciso muitos anos para chegar até aqui, para eu realmente ter uma mente flexível e aceitar que, ok, realmente faz sentido, pode ser. E quando finalmente se deu o clique, quando tive aquele momento ahá, não é? Foi assim uma libertação de energia, não é? Porque foi de facto uma emoção muito forte que teve presa anos e anos e anos, demorei muitos anos até eu perceber, e realmente foi uma emoção, ou seja, aquilo começou com uma emoção, não quer dizer que a emoção seja responsável por tudo, não é? Mas começou como uma emoção que ficou presa. Sim, porque ela até vai ganhando outros aspectos, vai variando, não é? Sim, e depois há outras coisas que vão acontecendo, não é? Porque depois a emoção vai deprimir o sistema imunitário, depois podes ter contacto com vírus ou bactérias que se calhar ainda vão contribuir também para a doença. É uma cascata de eventos. Sim, depois, completamente. O próprio diagnóstico da doença pode fazer com que o teu estado emocional mude, não é? Ficas uma pessoa mais triste, mais deprimida. Portanto, é um ciclo vicioso. E aquilo que tu estavas a falar, de acolher e reconhecer as emoções,
é necessário um ato de muita coragem, especialmente para aquelas pessoas como nós, que fomos educadas a reprimir essas emoções, não é? A não olhar para elas. E olhar para estas emoções, observar a sensação no corpo que nós associamos a uma coisa que não sabe bem, não é? Que não é agradável. É um ato de muita coragem, não é? É preciso realmente a pessoa assumir o seu poder pessoal e... Sim, porque é isso, é o facto de sermos muitas vezes ensinados a esconder, não é? E eu lembro-me que eu escondia, eu mostrava sempre o grande sorriso e tudo, e eu era a Elizabeth, não é? Com o grande sorriso, e eu escondia muita coisa, porque não tinha interesse para ninguém eu estar a mostrar que estava triste ou que não sei o quê, eu escondia, só que escondia de mim também, não é? Eu escondia de mim as vezes que eu não estava bem, ou as vezes que me sentia desrespeitado, ou as vezes que me sentia injustiçado, ou as vezes que me sentia deprimida. Eu escondia porque achava que isto é para abafar, agora faz uma cara alegre e vai, não é? E continua, e mostra-te ao mundo, mostra-te que estás bem, e isso realmente, eu sei que foi uma das grandes causas também que me levou depois lá está, a par das dores e ao tal colapso que tive, não é? A nível de dores, a nível do corpo. Por causa desta repressão das emoções, por causa de não olhar para elas como as tais mensageiras que eu hoje olho, porque se uma emoção está lá, por exemplo, a raiva é uma das que eu gosto de trabalhar muito com os meus clientes, porque muitas vezes é-me partilhado que, mas eu sinto raiva, como se fosse uma coisa mesmo má, e eu percebo exatamente isso, porque eu sentia isso, eu sentia que a raiva era mesmo má. E não, a raiva, ela na verdade, ela é como se fosse assim a primeira que diz, olha, está aqui uma SOS, não é? Está aqui uma coisa mesmo importante para tu olhares, tens mesmo de ver. Porque muitas vezes por trás da raiva está lá outras emoções, a raiva nunca vem na verdade sozinha, ela vem acompanhada talvez de uma sensação de desrespeito, lá está, de injustiça, de uma dor qualquer. E a raiva vem como para bater ali à porta e dizer SOS, olha para aqui. E o que é que nós fazemos muitas vezes? Eu tenho raiva dentro de mim, não posso ter raiva dentro de mim. Sim. Mas é ao contrário, não é? Eu preciso de libertar esta raiva, eu preciso acolher esta raiva, de viver esta raiva, de olhar para que emoção é que lá está, o que é que ela me traz, que pensamentos é que estão ligados a essa raiva, não é? E isso é que me permite, olhando para as emoções, lá está, olhando para elas normalmente vão-se embora, porque nenhuma emoção, nós não conseguimos estar deprimidos sempre, não conseguimos estar tristes constantemente, não conseguimos estar nenhuma emoção constantemente. Daí o mindfulness, daí o momento presente, é o que é que está a acontecer agora, e a partir do momento em que eu acolho o que está a acontecer, em que eu pergunto sobre o que está a acontecer, eu estou a dar espaço também para a emoção poder seguir caminho, na verdade, e eu resolver o que está a acontecer. E estás ainda também a fazer com que não haja um acumular de emoções no organismo. Que depois então é que precisas mesmo de um detox emocional. Para isso tudo, não é? Porque estávamos a falar da raiva e realmente nós fomos educados a achar que sentir raiva é errado. É mesmo isto, é errado. É errado, sim. Principalmente para uma mulher. Sim. Isso era a crença que eu tinha. Principalmente para uma mulher. Sim. E é simplesmente uma das emoções, não é? E se nós permitirmos que o nosso corpo expresse a raiva, realmente evitamos que ela fique reprimida no corpo, não é? E vamos evitar, então, problemas futuros. Às vezes o que acontece é que estamos em ambientes, se calhar em casa, se calhar nós até exprimimos a raiva, mas às vezes estamos em ambientes que não nos permitimos exprimir raiva, não é? Por exemplo, estamos no trabalho, não é? E achamos que não é adequado exprimir aquela raiva. E quando passou aquele momento, ela já ficou armazenada, não é? E depois às vezes, se calhar dias mais tarde ou ao final do dia, sentimos mal e não percebemos porquê, daquilo que estavas a falar há bocadinho. E ainda hoje em dia, isto é mesmo um escutar o corpo constantemente, porque eu ainda hoje em dia, às vezes, não tão frequente agora, mas às vezes ainda dou por mim, de repente parece que o meu estado emocional mudou. Me dar conta, não é? E quando eu tomo consciência, eu fico tipo, mas o que aconteceu? Mas eu estava tão bem ainda há pouco, o que é que aconteceu? E não dei conta do qual é que foi o gatilho, tenho que ir analisar, porque entramos tão no automático, tão no piloto automático, nas rotinas do dia-a-dia, que não nos damos consciência destes padrões que nós trazemos, não é? E este acumular é o que depois
para libertar esta tensão toda, não é? Nós como estavas a falar, tirarmos uma emoção que está por cima, com uma raiva, e vem outras atrás, não é? É como puxas uma rede e parece que vem ali tudo atrás. Sim, sim. Por isso é fundamental aprender a lidar assim, com as emoções. Aprender. Estou a ler um livro fantástico, e vou fazer aqui a parte de publicidade, mas estou a ler um livro que estou a gostar muito, que é o Burnout, que fala sobre isto, sobre o círculo, a importância do círculo do stress, de finalizar o círculo do stress. Porque por vezes achamos que lá está, que já passou o tal momento, por exemplo, aqui estávamos a falar da raiva, não é? Um momento da raiva, um momento de stress, pronto, que já passou, e podemos seguir caminho. Só que se não fizermos se não finalizarmos aqui o tal círculo de uma forma através do movimento, lá está, ou através de algo que nos permite realmente expressar essa emoção, e ele vai ficar lá armazenado. Lembrei-me agora disso, porque realmente faz todo o sentido para mim ver isto como um círculo, não é? Ok, deixa-me finalizar aqui o meu círculo agora. Completamente, e nós tivemos agora uma experiência, toda a gente teve, em que eu tenho a certeza que a maior parte das pessoas passou por isto, porque eu também senti muito isto na pele, não é? Agora, quando nós estivemos fechados estes meses todos, não é? Desde janeiro, e especialmente quem tinha que estar em teletrabalho, tinha filhos em casa em telescola, não é? Foi e além depois das preocupações todas com o futuro, com a economia, com a saúde, com a vacina, não há vacina, não é? Estas coisas todas. Isto foi um acumular de tensão brutal. Sim. Brutal, não é? Isto foi stress diário, constantemente, em cima de nós. E em cima de nós, não é em cima de nós, porque ele vem de cá de dentro, mas pronto, no fundo o que eu quero dizer é que estávamos expostos a fontes de stress externas. Sim, sim. E não sabíamos lidar com isso, não é? Não sabíamos, lá está, fazer essa expressão, e eu lembro-me perfeitamente de ter momentos em que eu tive mesmo que necessidade de parar e adotar estratégias que eu se calhar normalmente não adoto, de libertação, porque eu estava de forma, estava extremamente tensa, muito estressada, não me sentia bem comigo mesma, e foi refletir na saúde. Eu, pela primeira vez, já há muito tempo, começaram a vir novamente as dores da artrite. Eu era, mas o que é que está a acontecer? O que é que se passa? E era o stress, não havia mais nada, era aquele stress constante do dia, porque era dia a dia sempre, todos os dias. E este stress constante que muita gente passa, mesmo fora da pandemia, às vezes se calhar temos um emprego que é imensamente estressante, mas... Uma relação amorosa. Uma relação amorosa, por exemplo, acontece muito, sim, um ambiente familiar estressante, não é? Só que nós muitas vezes estamos tão dentro deste ciclo que para nós é a normalidade, não é? O estar estressado é a normalidade, que não damos conta do quanto estamos estressados. Normalmente só quando paramos e até saímos do ambiente, imaginemos que eu tenho stress em casa e eu saio fora do ambiente, vou passar um fim de semana fora, e é que eu me apercebo, ok, eu realmente estava muito estressada. Só que quando estou dentro da situação, parece que não tenho clareza, parece que não consigo me aperceber. E às vezes eu pergunto à pessoa, as pessoas que me procuram, eu começo sempre a perguntar, aconteceu algo muito marcante antes de surgir a doença? Normalmente há ali um gatilho. Quando a pessoa me diz que não, então a resposta só é uma, que é, aquilo foi uma exposição muito frequente, diariamente, ao stress, que levou o corpo a quebrar. E isto é uma exposição, às vezes, de anos, não é? Não é um mês, nem 2 meses. Porque o nosso corpo é muito resiliente. E só que vai chegar a um ponto que vai começar a quebrar, não é? Obviamente. É verdade, tantas aprendizagens. Muitas, e tínhamos aqui conversa para estar aqui até amanhã de manhã. Olha, só para terminar, tu participaste no meu programa de Detox em janeiro e eu queria te perguntar, o que é que te levou a participar? O que é que me levou, para além de tudo aquilo que tinha comido, Não, no final do ano já tens estas estratégias todas, não é? Que já no fundo sabias tudo o que tinhas que fazer. Olha, sinceramente, o que me cativou e o que quis fazer é porque o fato de ter acompanhamento, não é? O fato de, neste caso, o teu acompanhamento, mas o fato de ter alguém que me acompanha, que me ouve, que me diz aquilo não é, que me dá aqui os desafios para diários, não é, que me dá os desafios diários, que sei que vai ser passo a passo, que sei que
que lá está, não estou sozinha, porque depois ainda por cima tinha as outras pessoas com quem no grupo, não é, que tu abriste, foi isso que me motivou, era saber, ok, eu realmente sei destas estratégias, houve outras que eu comecei a ter novamente também para a minha vida, que eu não tinha e passei a ter. Só que foi o fato de me relembrar de sair do piloto automático. Nós falámos nisso no início, eu volto aqui a falar, porque apesar de eu ter estratégias do meu lado, apesar de eu realmente recorrer a elas, porque eu presto muita atenção ao meu autocuidado, como também já partilhei aqui, também tenho muitos momentos em que eu volto a esquecer-me, eu volto a passar para segundo plano e é muito mais rápido por vezes aquilo que penso, porque, como disse, em 2, 3 dias talvez já não estou a prestar atenção ao meu descanso, já não estou a... Pronto, claro que 2, 3 dias até pode correr bem, eu estou aqui a dizer 2, 3 dias, por vezes pode ser 4, 5, não tenho bem noção assim de... Mas o que eu quero dizer, e depende também da intensidade, não é? Do quanto falta de descanso que eu estou a ter, porque se for muita, for abusar muito, obviamente que em 2 dias sim, já sinto a diferença. Mas ajudou-me muito a sair aqui do piloto automático e a voltar aqui a tomar as rédeas da minha saúde. E o fato de juntar o detox físico e emocional, para mim lá está, é fundamental, falamos hoje sobre isso, não é? Porque tu não falas só do detox físico, aquilo que fisicamente se pode fazer, e a alimentação, tens imensas dicas que realmente dás, como lá está, dicas que eu ainda hoje eu estou a continuar a fazer, 3 vezes por semana, estou a fazer aquelas coisas que tu tinhas dito, por isso eu estou a manter realmente a minha rotina, e isso tem sido muito bom para mim. Depois, então, com o detox emocional, o fato de poder haver aqui um convite da tua parte para explorar aqui coisas sobre nós, não é? Explorar, fazer perguntas, estar mais no momento presente, há aqui grandes convites a nos ligarmos a nós, a nos conectarmos connosco. Isso, para mim, é esta união das duas coisas, do físico e emocional, faz toda a diferença. E lá está. E o fato de poder-te acompanhar, e eu sei que tu vais lançando de vez em quando, para mim já é o toque, desta vez convidaste para falar, mas para mim já é o toque. Está na hora. Deixa-me prestar atenção. Estou a prestar atenção, mas realmente é isso, acho que é bom ter esse acompanhamento, sabes? Alguém que sabe, alguém que está lá para nós. Sim. E que nos acompanha neste caminho que é desafiante, não é? Que é desafiante para mim, e eu já são anos de o fazer, e muitas vezes torna-se desafiante dependendo do meu estilo de vida naquele momento, quanto mais para uma pessoa que esteja a fazê-lo pela primeira vez, não é? Sim, é desafiante, sim. É mesmo desafiante. É preciso um ato de muita coragem, como eu te disse há bocadinho, para tudo, não é? Para mudar hábitos alimentares, as nossas rotinas, para termos, no fundo, mais tempo para o autocuidado, porque exige tempo para autocuidado, não é? Se nós não investirmos no autocuidado, não vamos conseguir sentirmos melhor. Tem que ser uma prioridade nossa também, sim, temos que definir mesmo isso como uma das coisas que queremos para nós, e sem dúvida, sim. O que é certo é que é possível, não é? E nós somos as duas a prova de que é possível. A questão muitas vezes é que é a pessoa estar disposta a mergulhar neste processo, não é? Porque vai de facto exigir tempo dela, não é? Uma entrega, sim, tempo, entrega também, e muita curiosidade, não é? Acho que aqui a curiosidade vai ser sempre também uma das grandes ajudas, não é? Porque se nós nos mantivermos curiosos com o processo, sem querer ir demasiado rápido, lá está, porque o que tu propões é passo a passo, e acho que é exatamente esse que faz todo o sentido para nós, porque se vamos acelerar, podemos sabotar, podemos boicotar aqui o processo, não é? Saltar fora, por isso acho que é esta curiosidade também ligada aqui à paciência de viver o processo, de o viver mesmo, não é? E também eu escolhi desenvolver desta forma. Eu em janeiro desenvolvi o programa de uma semana, agora aumentei, não é? Vou lançar agora em abril 2 semanas, que é para dar, porque eu sei que houveram participantes que sentiram que fazer ao mesmo tempo o físico e o emocional foi demasiado exigente, porque há pessoas que se calhar têm menos tempo disponível, pronto, então desta vez decidi separar as coisas.
esse foi um dos feedbacks que eu recebi, foi mesmo que se calhar era melhor ir um bocadinho mais devagar, não é? Sim, sim, E faz não, sentido, faz faz sentido. sentido. E é no fundo, a minha proposta é, durante 2 semanas, a pessoa entregar-se completamente a este processo e ver os resultados que obtém no final. Ou seja, no fundo é um voto de confiança, não é? É dar um voto de confiança, entregar-se completamente e seguir os conselhos que vão ser sempre passo a passo, claro, para facilitar o processo, para ver se realmente esta abordagem funciona ou não para ela. É, no fundo, uma prova, não é? Porque depois, claro que há sempre, a maior parte dos participantes são pessoas com doenças autoimunes, não é? Porque, claro, relacionam-se imenso com a minha história. E é uma forma de testar se é por aqui. Será que realmente isto faz sentido para mim? Porque às vezes não temos, e falo por mim, não é? Eu também quando é feito em grupo, para mim também é mais fácil, não é? Porque no fundo eu também apoio-me na motivação do grupo. É isso. E as dúvidas e os medos, não é? Está tudo ali, estamos todos juntos, sim. Exatamente. E é aproveitar essa energia do grupo, porque uns puxam por outros. É muito mais fácil de nós, no fundo, adotarmos estes novos hábitos que depois ficam, não é? A gente até pode abandonar um ou outro, mas há sempre ali alguma coisa que depois fica, não é? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu estou muito grata, foi muito bom para mim. E lá está, e é algo, como te disse, eu continuo a ter na minha rotina algumas coisas que eu adquiri dessa semana, continuam a estar presente na minha rotina, porque fiz questão mesmo, porque tinha deixado, eram algumas coisas que eu tinha deixado de fazer há alguns meses, digamos, e que foi muito importante para mim repor e poder depois, lá está, fazer com o resto da minha rotina, fazer outras coisas, combinar outras coisas que fazem sentido para mim, acho que ficamos realmente a ganhar, sem dúvida. Obrigada. E obrigada por ter estado aqui. Eu vi aqui alguns comentários e eu depois vou responder diretamente. Tenho aqui 2 questões. Se houver alguém que queira colocar uma pergunta, entretanto, pode colocar, e mesmo que a gente não responda agora, depois podemos vir aqui aos comentários responder. Qualquer questão, estejam à vontade. E obrigada, Elizabeth, pelo teu tempo, pela partilha. É sempre tão bom, não é? Temos aqui... para mim é um prazer, eu poder receber-te aqui todas as semanas, não é? Boa! Olha, obrigada, Marta, foi muito bom poder também falar aqui deste... faz todo o sentido, é urgente nós temos realmente esse autocuidado, não é? Para tudo, porque o autocuidado é o que nos permite sentirmos bem primeiro connosco próprios, é o que nos permite sentirmos bem agora, em qualquer momento, é o que nos permite realmente desfrutar da nossa vida, não é? E acho que aqui, quando ele é desvalorizado, no fundo estamos a desvalorizar também outros aspectos da nossa vida, porque depois não temos as condições que precisamos para vivê-las, para saboreá-las mesmo, e acabamos refém um bocadinho daquilo que nos acontece e não nas rédeas daquilo que queremos para nós. Sim, e é muito fácil acontecer, porque muitas vezes colocamos os outros à frente, o cuidado dos outros, quando na realidade nós deveríamos de estar bem para cuidarmos dos outros, e para estarmos bem para cuidar dos outros temos que nos colocar primeiro, não é? Nem que seja só 5 minutos. Mas... Exatamente, aquela velha metáfora do avião, não é? Quando perde sim, gosto a pressão do ar, se nós formos com os filhos, quem é que coloca a primeira máscara de oxigênio? Primeiro é a mãe que coloca, que é para depois conseguir apoiar o filho. Sim. E é uma metáfora que encaixa aqui perfeitamente. Boa, sim, sem dúvida. Olha, obrigada a todos que nos estiveram aqui a ver. É um prazer receber-vos aqui, e qualquer questão podem contactar-me, estejam à vontade. Uma boa noite e obrigada, Elizabeth. Tchau, tchau.